Paz seja convosco, glorificar a Deus por mais essa oportunidade, glorificar a Deus por mais esse privilégio de poder ministrar a sua palavra nesse dia tão importante, dia tão abençoado. E nós queremos trazer uma palavra muito poderosa que nós ministramos em nossa igreja. Uma palavra forte, uma palavra poderosa. E nós queremos ler Esther capítulo 3. E o tema é suplicando o favor do rei. Esther capítulo 7, versículo 3, diz assim, ó. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, deixe-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Depois nós vamos ler o capítulo 8, que é a sequência da história de Esther. Quando você lê o desenrolar da história de Esther, e quando ele chega no capítulo 7, o desenrolar, os acontecimentos da história, chegando a um ápice, chegando a um ponto crucial da história e até chegar ao seu final, mais lá na frente. No capítulo 7, a gente tem aquilo que Esther preparou para o rei e para o seu primeiro-ministro Amã. Nós temos um convite da rainha, e ela já era rainha aqui, para o rei e para o seu primeiro-ministro Amã. A rainha convida os dois para um banquete, tá? Para uma ceia e beber vinho. E de antemão, o rei ele faz um pedido para Esther. Ele faz um pedido para a rainha Esther. E ele diz, no versículo 2, qual é a tua petição? Qual é o teu desejo, rainha Esther? O que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça? Tudo que você pedir, eu vou lhe atender na sua petição, no seu desejo. Pode ser o que for, eu vou lhe atender, eu vou lhe ouvir e vou realizar o desejo do teu coração. Quando se fala de Esther, está se falando de uma pessoa que foi criada sem pai, sem mãe, criada pelo seu tio. O nome Esther não era primeiramente chamado por Esther, era chamado por Hadassa, que significa morta. Esther significa estrela. Murta significa rasteira. Hadassa significa murta, uma planta rasteira. Alguém que está lá embaixo. Mas quando ela é rainha, ela é Esther, ela é estrela, ou seja, alguém que nasceu para brilhar. É assim que Deus faz na vida de um ser humano. Tira do chão e coloca nas alturas.
É assim que Deus faz na vida de um ser humano. Tira ela lá do chão e coloca ela para brilhar, para ela ser vista, para ela ser reverenciada. Foi isso que Deus fez com Esté. Esté tinha tudo para dar errado. Esté tinha tudo para desistir, porque Esté não tem pai, Esté não tem mãe. Esté poderia colocar inúmeras dificuldades, inúmeros empecilhos para desistir. Mas ela é bem orientada pelo seu tio. Ela é bem orientada pelo seu tio, e aí, quando uma pessoa é bem orientada e ela dá atenção e ela ouve a voz de alguém que lhe quer bem, que lhe quer ensinar, que lhe quer transmitir, essa pessoa só tem a ganhar e alcançar lugares mais altos. Então, Esté poderia desistir, dizer: eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou sozinha, eu não tenho oportunidades. Porque muitas pessoas falam isso, muitas pessoas dizem isso. Ah? E começam a jogar culpa em alguém. Né? Mas Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas. Ninguém pode dizer que não teve oportunidade, porque Deus, ele dá oportunidade para todos os seres humanos, independente de cor, de raça, de sexo, independente de altura, independente de religião. Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas. Independente se a pessoa tiver pai ou não, todas as pessoas têm oportunidade de se tornar alguém na vida. Amém? Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas. O importante é saber que existe um tempo determinado por Deus. Existe um tempo. O tempo de Deus, Eclesiastes capítulo 3. Existe o tempo de Deus agir na nossa vida. E o que vai fazer a diferença de Deus nos abençoar durante esse tempo? É a nossa fidelidade com Deus. Foi assim com alguns homens da Bíblia. Foi o tempo que eles permaneceram fiéis até ver se cumprir a palavra de Deus sobre a vida deles. Então não tem desculpa. Porque muita gente quer ultrapassar esse tempo. Ela quer colocar a carroça na frente dos bois. E muitas pessoas não têm paciência para esperar o agir de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus sobre as suas vidas. E o rei está dizendo: me pede o que você quiser. Qual é a tua petição? Petição é desejo. O rei está dizendo para Esté: qual é o teu desejo que eu vou realizar? A noção que se tem, que Esté tem, que o único homem na face da terra que pode ajudá-la é o rei nesse momento, nesse período aqui, nessa situação. O único que pode resolver, solucionar o seu problema, o problema que ela está passando, que ela colocou no capítulo 3, no versículo 3, é o rei. É o único. Tá? Porque o rei, nessa época, nós estamos vivendo aqui um período de monarquia. Nós estamos vivendo um período de monarquia. E o rei, ele é visto como um Deus, como um ser supremo. E o único que pode ajudar e resolver é um rei.
a situação para Esther. O único. E aí ela conta a situação para o rei. Ela informa a situação para o rei, da trama, da conspiração que Amã fez sem o rei saber. Disse, olha, rei, nós fomos vendidos, não só eu, mas todo o meu povo. Nós fomos entregues à morte. Nós fomos arrancados. Nós fomos tirados para ser vendidos. E aí o rei fica pensativo e pergunta, quem foi esse ser? Quem foi essa criatura? Quem foi esse homem que ousou fazer isso? Olha, foi esse homem aí, Amã. Estava junto deles. Estavam os três juntos. Parece que Amã ficou sem estrutura naquele momento. Ele ficou paralisado, ele ficou estático diante da colocação de Esther. E ele sai um pouco dali, daquele lugar, e vai para um outro lugar pensar. Ele vai refletir um pouco. Amã está perturbado perante o rei e perante a rainha. O rei ficou furioso. O rei ficou indignado. Ele se levanta do banquete, ele se levanta daquela ceia, daquilo que Esther tinha preparado. Aquilo era para ser um momento de alegria, de prazer. Se tornou um momento desagradável para o rei. Se tornou um momento de tristeza, de decepção, de angústia, de desespero para o rei, porque agora ele vai ter que resolver a situação. E agora ele vai ter que solucionar a situação que foi colocada diante dele. Amã ainda tenta argumentar, ainda tenta se defender, ainda tenta de todas as formas que a sua vida fosse poupada. Mas não adiantou nada. Por quê? Porque já estava decidido a situação. O caso, o rei já tinha resolvido de antemão em favor da rainha Esther. O rei volta do jardim, à sala do banquete do vinho, onde estava Esther, e no pensamento dele, o caso foi tão grave, a situação foi tão grave que é como se aquele homem tivesse querendo ter relações sexuais com a rainha Esther. O rei fica furioso. E alguém diz assim, olha, ele preparou uma forca, tem uma forca na casa dele. Alguém diz para o rei, olha, ele preparou uma forca para aniquilar os judeus, para matar os judeus, alguns judeus na forca. E aí o rei toma a decisão. Cobriram o rosto de Amã com um pano, cobriram o rosto dele com uma capa e levaram ele, conduziram ele até a sua casa, aonde a Bíblia diz que ele foi enforcado. Que ele tinha preparado para Mordecai. E aí a Bíblia diz que o furor do rei se aplacou. A fúria do rei se acalmou. Ele ficou tranquilo, ele ficou calmo, porque ele resolveu a situação. Agora,
Olha o que diz o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3 em diante. Diz assim, onde falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos seus pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Ele disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Ramedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: amém? A Bíblia diz que isso aqui aconteceu no mesmo dia do capítulo 7. A sequência da história, depois do rei estar aplacado da sua ira, da sua raiva, a Bíblia diz que no mesmo dia que o rei Assuero tinha dado a casa de Ramã à rainha Ester, a Mordecai, Mordecai veio perante o rei porque Ester lhe fez saber que era seu parente. E Ester está diante do rei. No versículo 3 que nós lemos, olha o que a Bíblia diz. Falou mais Ester perante o rei e se lançou aos seus pés, com lágrimas. Ela se lança aos seus pés, ou seja, ela se prostra, ela se humilha, ela se derrama aos pés do rei. E ela chora, e ela suplica, e ela implora com lágrimas o favor do rei. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, existe uma maneira de chamar a atenção do nosso rei, Jesus. Existe uma maneira de atrair a atenção do nosso rei. Olha o que a Bíblia diz, que a Ester se lança aos seus pés, que a rainha Ester, ela se prostra diante dele numa atitude de adoração, né? Numa atitude de reverência. Ela se coloca diante do rei, suplicando o seu favor. Eu conheci um jovem que toda vez que alguém passava e lhe pedia esmola, pedindo alguma coisa, ele sempre dizia assim: Deus lhe favoreça. E eu nunca entendi isso. Eu só entendi agora, depois de certa idade. Ele dizia que Deus lhe favoreça. Ele está dizendo assim: só existe alguém que pode te ajudar. Esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus. Se Deus não te favorecer, então eu não posso fazer nada por você. Interessante, né? Ele está transferindo a responsabilidade para Deus. Olha, que Deus lhe favoreça, ou seja,
Se Deus não te ajudar, infelizmente, eu não posso. Mas o que a Bíblia diz? Que se a gente suplicar, que a gente nos colocar numa posição de adorador, como Esther fez, como aquela mulher que derramou aquele bálsamo no corpo de Jesus, que perfumou o corpo de Jesus e não parava de beijá-lo, não parava de limpar os seus pés, não parava de, gastou todo aquele unguento, todo aquele bálsamo no corpo de Jesus, que a Bíblia diz que aquilo era um ano de trabalho custou aquele bálsamo. Um ano de trabalho custou aquele bálsamo caro, caríssimo. E a mulher derrama sobre a cabeça, sobre o corpo de Jesus, adorando ele diante dos seus pés, o beijando e enxugando com lágrimas os seus cabelos. Uma atitude de quê? Como a rainha Esther fez. Como a rainha Esther fez. Porque um rei requer 2 pontos. Primeiro, reverência. Todas as vezes que nós entramos na casa de Deus, nós devemos nos prostrar com reverência. Porque nós não podemos entrar na presença do rei de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ninguém entra em uma audiência, se levanta qualquer hora, fala qualquer hora, entra de qualquer jeito. Não, eles têm reverência. O rei requer reverência. Olha o que o rei faz. Esther se lança aos pés do rei, com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã. Versículo 4, olha o que o rei faz. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Ou seja, o que o rei está dizendo? O rei está dizendo que ela foi aceita diante dele, que ela não vai morrer, que a atitude que ela teve, se lançando aos seus pés, foi aceita diante dele, que ela não vai morrer. Por quê? Porque ela teve uma atitude de reverência diante do rei. Ela teve uma atitude de um verdadeiro adorador diante do rei. Porque o nosso Deus, ele quer reverência. Ele quer ser reverenciado. Ele quer ser adorado. Tá? Um Deus que não suporta a súplica de um homem, de uma mulher. Por isso que a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O rei estende o cetro para a rainha, ela se levanta, põe em pé diante dele. Ou seja, a atitude dela foi aceita. Segunda coisa que o rei quer, aprovação. Para você se apresentar diante de um rei, você precisa ser aprovado. Você precisa ter a aprovação dele. O que foi que aconteceu aqui? Esther também foi aprovada. Por quê? Porque ela se coloca de pé
diante dele. No versículo 5, ela fala com o rei: se bem parecer ao rei, se achei favor perante ele, e se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escrevam-se que se revogue os decretos concebidos por Amã. Aprovação. O rei vai revogar o edito. O rei vai revogar a sentença. Ou seja, ela teve a aprovação do rei. Amém? Terceiro ponto. Disciplina. Um rei requer disciplina. Pessoas sejam disciplinadas. Que pessoas que estão na igreja hoje, que quando saiam da igreja continuem crentes, servo de Deus. Porque muita gente é só crente dentro da igreja, quando sai ele já se desviou. Ele já está indisciplinado. Disciplina. Você sabe por que Deus escolheu o povo judeu? Dentre todas as nações da terra, dentre todos os povos da terra, você sabe por que Deus escolheu o povo judeu? Por causa que eles são disciplinados. Por causa que eles são disciplinados. E a gente vê dentro das nossas igrejas, dentro das nossas lideranças, muitas pessoas indisciplinadas. Muitas pessoas que não conseguem guardar a essência do poder, da graça, da presença de Deus. Estão logo causando escândalo, estão logo causando divisão, estão logo querendo tomar a igreja dos seus líderes, dos seus pastores, estão se levantando contra os seus pastores, contra os seus líderes. Eles não têm disciplina alguma. O povo judeu era tão disciplinado que bastava eles abrir a boca e reconhecer Jesus como o Messias. Simples, Deus salvaria toda a nação. Só uma coisa básica, simples. Disciplina. Disciplina. Precisamos ser pessoas disciplinadas. Precisamos ser pessoas com reverência, com aprovação. Precisamos ser pessoas disciplinadas, que honrem seus líderes, seus pastores, que aprendam a honrar, que aprendam a estar junto. Disciplina. Deus quer nos disciplinar. Aleluia por isso. O quarto ponto do que o rei requer está em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Amém? E achar aqui para você, Filipenses capítulo 2, versículo 19, está escrito assim, ó. Espero, porém, no Senhor Jesus. Amém? É 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, Paulo está falando de obediência, que nós sejamos obedientes na frente e também longe. Amém?
nós devemos ser obedientes na casa de Deus e fora da casa de Deus. Isso que Paulo está falando. Quarto ponto, de obediência. Por quê? Porque a igreja hoje é o palácio do rei. E o rei espera muito de seus súditos. A igreja hoje é o palácio do rei e o rei espera muito de seus súditos. Nós somos os súditos, nós somos a igreja do Senhor. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso grande rei, o Criador de todas as coisas. E a Ele nós prestamos a nossa reverência. A Ele nós prestamos a nossa adoração, o nosso louvor, representados hoje pela igreja, no culto, obedecendo aos nossos pastores, obedecendo aos nossos líderes, obedecendo ao regimento interno que a nossa igreja, ela rege, ela vive. Que possamos estar debaixo da cobertura espiritual dos nossos líderes, da nossa liderança, para que possamos seguir com a bênção de Deus, com a aprovação do nosso Rei, até Jesus voltar. Que Deus possa te abençoar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, a sua família. Que em nome de Jesus Ele te dê a paz. Amém?